Bom dia, estamos aqui, dia 15 de janeiro de 2023, retomando o estudo da síntese do yoga. Capítulo 18, Fé e Shakti, parte 2. Eu começo compartilhando a tela, começando com aquela observação de que fé, nesse capítulo, nesse contexto, ele não é aquela fé que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? É o conceito de Shraddha, que é uma coisa um pouco diferente. Vai abordar isso de novo, reforçar isso nesse capítulo. Então, como a gente tem feito, nós vamos começar com uma música de 3, 4 minutos para um aquietamento, uma abertura, uma tranquilização, para receber melhor o que Shri Aurobindo tem a nos dizer.
Essa é a segunda parte, então, do capítulo 18. Eu vou retomar a primeira parte com alguns pontos. Impossível resumir Shiraubindo, mas alguns pontos que me pareceram importantes para a gente retomar a segunda parte. Então, o capítulo 18 tem o nome Fé e Shakti. Ele começa colocando o que seria, então, a fé no yoga integral. Começa dizendo o que ele falou nos capítulos anteriores, né? Falou da questão da perfeição. O yoga integral é o yoga da perfeição de si, Purna Yoga. Perfeição do quê? Das três partes da nossa natureza instrumental. Quer dizer, o instrumento do espírito é a inteligência, buddhi, discriminação, o coração aqui, as emoções, sentimentos, a consciência vital, ser vital, vitalidade, e o próprio corpo. A perfeição desses quatro elementos já foi tratado em outros capítulos, mas se reflete nesse porque quando a gente fala de perfeição do corpo, a gente forma uma ideia do que seria essa perfeição do corpo. O que é a perfeição do corpo para você? O que é a perfeição do vital, da consciência vital para você? E aí cada um forma uma ideia pessoal do que seria essa perfeição. Perfeição do coração, perfeição da própria Buddha. As linhas gerais ele coloca nos capítulos anteriores, mas a nossa interpretação, o nosso entendimento disso é nosso. Cada um tem um. Depois ele fala da perfeição dos poderes fundamentais da alma, que são aquelas quatro forças que se cristalizaram nas castas indianas. O poder do Brahmani, poder do conhecimento, o poder do guerreiro, da força de ação no mundo, o poder do comerciante, das trocas, dos intercâmbios, da vida em sociedade, e o poder do Shuddha, do serviçal, do escravo, que é o servir. De novo, ele coloca os conceitos, mas quando a gente lê, a gente forma uma ideia nossa, pessoal, do que seria a perfeição desses poderes fundamentais. Depois, ele fala da entrega desses instrumentos e ação desses instrumentos no mundo à Shakti divina, a perfeição da entrega desses instrumentos purificados para que a própria Shakti haja através desse. Aí, isso ele fala no começo desse capítulo 18, né? E fala agora, então, desse quarto poder, que é o pivô de tudo isso. Pivô, ponto de apoio, ponto de referência, ponto de alavanca, para que você consiga mover todos essas outras perfeições, que ele fala que é a fé, mas não a fé como a gente conhece aqui, fé da religião do Ocidente, mas o conceito de Shraddha, que é um conceito antigo. Nós vamos retomar daqui a pouco. E cita uma frase da Gita, que é: qualquer coisa que o homem tenha fé de ver como possível nele e lutar para isso ele pode criar e se tornar. E aí tem um ponto aqui. Você, o homem, você, o ser, tem a fé de ver como possível em você. Então, de novo, é uma ideia que você faz do que é possível para você. E isso ele vai tratar um pouco dessa questão nesse capítulo agora para frente. Ele reforça aqui o tipo de Shraddha que é indispensável nesse caminho do yoga integral, que é a fé em Deus e na Shakti. E aqui interessante que ele usa a palavra Deus. Sri Aurobindo não usa muito esse termo Deus, ele usa mais o divino, ou Sat Chit Ananda, né? Aqui ele usa o termo Deus. E na Shakti, quer dizer, a fé na presença e poder do divino em nós e no mundo.
uma fé que tudo que acontece no mundo, tudo que acontece em você, em volta de você, é a ação da Shakti Divina Una. Que tudo que acontece no yoga, tudo que acontece nesse caminho, todos os passos do yoga, todos os esforços que são despendidos, todos os sofrimentos, todas as falhas, tudo que não deu certo. E também sucesso, satisfação e vitória são coisas necessárias e úteis para o trabalho dessa Shakti divina no mundo. Esforços, sofrimentos e falhas, e também sucessos, satisfações e vitórias. Tudo o que acontece são necessidades, utilidades para os trabalhos da Shakti divina no mundo. E que, por uma firme e forte dependência e uma total autoentrega ao divino e sua Shakti, nós podemos atingir a unidade, liberdade, vitória e perfeição. Isso, no início do caminho, é uma fé. Você tem que ou sentir ou ter essa certeza de que isso é possível. Senão, todos os outros passos do caminho ficam sem um ponto de alavanca, sem um ponto de referência para que você consiga avançar. Então, essa é a fé indispensável no yoga integral. E ela é necessária porque ela é um apoio da alma. E sem esse apoio, é difícil, não pode haver progresso. Se você não tem essa fé que ele citou acima aqui, é difícil esse progresso. E depois, em nada na natureza inferior, desde a razão da Buda, discriminação, inteligência, a vontade, o buscador do yoga pode colocar uma completa e permanente fé, mas apenas finalmente na verdade. Quer dizer, toda aquela nossa ideia de perfeição é uma ideia nossa. Cada um tem a sua ideia, a sua concepção do que é essa perfeição. Mas isso não pode ser cristalizado, não pode ser definido como objetivo final e nunca mudar. Isso aí, às vezes, tem que ser deixado de lado no caminho, buscando um outro modelo, alguma coisa maior, mais ampla. Isso é um ponto no caminho. Essa ideia que nós temos de perfeição, essa ideia que nós temos de avanço no caminho, são fés ou ideias ou formações temporárias, que eventualmente têm que ser abandonadas para algo maior. Aqui a recordação do que é Shirada na filosofia antiga da Índia. É uma influência do Espírito Supremo e sua luz. E sua luz é uma mensagem de nosso ser supramental que está chamando a natureza mais baixa para emergir de seu pequeno a um grande auto-tornar-se. Então, a fé não é alguma coisa do intelecto, nem das emoções, nem do vital, mas uma coisa muito mais interior, ele chama da alma interior. É alguma coisa que se sente no mais íntimo do íntimo, uma certeza de que isso é real, que isso é possível, e que quem foi tocado por isso está sendo chamado para esse trabalho de auto-exceder-se. Isso se manifesta nas partes exteriores, mas quando se manifesta só nas partes exteriores, na mente, nas emoções, isso pode se diluir e pode desaparecer e a pessoa larga o caminho, como muitos de nós já temos visto, né? Pessoas que entraram nesse caminho e tal, e de repente largam, voltam para o yoga da natureza, esquecem isso, não foram tocadas na alma, foram tocadas na mente, foram tocadas nas emoções, ou mesmo no vital, não foram tocadas no fundo da alma. Perfeição da fé. Aqui ele alerta sempre a ideia de progressão dentro do yoga, né? Nós estamos nos movendo de imperfeições e ignorância
em direção à luz e à perfeição. Nós estamos no caminho. Nós não estamos na perfeição nem na luz. Nós estamos no caminho. Então, a fé em nós, qualquer que seja ela, em qualquer coisa que seja, deve ser livre de apego às formas da nossa empreitada e dos sucessivos estágios de nossa realização. A fé, a crença, nossos modelos de perfeição deveriam ser constantemente reavaliados e reajustados. E mais, os movimentos da mente em seu progresso devem necessariamente serem misturados com uma maior ou menor proporção de erro, porque nós não estamos na perfeição, nós não estamos na verdade ainda. E nós não deveríamos permitir que nossa fé seja desconcertada pela descoberta de seus erros, ou imaginar que, porque as crenças do intelecto que nos auxiliaram eram muito precipitadas e positivas, portanto, a fé fundamental na alma era inválida. Quer dizer, a gente tem nossas crenças, nossos modelos, e a gente pode descobrir que isso não é a verdade final das coisas. Isso foi um erro. Agora, essa descoberta de um erro, de um desvio, de alguma coisa imaginada de uma forma incorreta, não deve desanimar. Não significa que essa fé na perfeição, essa fé nessa busca da perfeição era inválida. Simplesmente são os acidentes do caminho, as vicissitudes, ou as etapas do caminho. Daí, conforme nossa experiência do si interior cresce, nós vivemos na mente, né, no vital, e estamos buscando essa consciência mais interiorizada desse algo dentro de nós que é chamado de si. Conforme nossa experiência desse si cresce, nós descobrimos que mesmo nossos erros foram movimentos necessários e certezas que temos que abandonar tiveram sua validade temporária no progresso do nosso conhecimento. Nós não temos o conhecimento final das coisas, nós temos alguém como o Sri Aurobindo que nos traz em texto, né, uma coisa valiosa, mas que nós estamos usando nossa mente para tentar entender o que ele está falando, para tentar alcançar algo que não pode ser codificado em palavras. Então, nosso entendimento ele tem que ser constantemente reajustado. Uma releitura dessa mensagem que ele nos traz e coisas que, eventualmente, a gente tinha entendido de uma forma não muito correta, ser reajustado e não ficar desanimado por ter entendido errado. Faz parte do caminho. Aqui, uma certa quantidade de ceticismo positivo tem seu uso, mas não o ceticismo da mente ordinária que resulta numa negação incapacitadora. Ceticismo positivo é aquela dúvida do filósofo, a dúvida, duvidar de tudo, mas não a dúvida que nega e não quer saber. É a dúvida que quer buscar o que é real. É a dúvida do cientista. A dúvida que busca o conhecimento, não a dúvida que nega. Nega e paralisa. Quer dizer, a fé na Shakti, enquanto não somos conscientes e preenchidos com sua presença, fala dessa possibilidade nesse capítulo, da possibilidade de a gente ser consciente da presença dessa Shakti, dessa energia dinâmica consciente em nós e em torno de nós. Agora, enquanto a gente não é consciente disso, essa fé deve ser precedida ou acompanhada por uma firme e viril fé em nossa vontade e energia espirituais, em nosso poder de nos mover bem-sucedidamente em direção à unidade e liberdade e perfeição.
é a fé de uma forma mais próxima daquilo que a gente pode sentir, né? Fé em nós mesmos. Eu acredito que eu posso e vou em frente. Se eu errar, se não der certo, paciência, tento de novo. Então, enquanto a gente não consegue perceber essa presença dessa energia atuando em nós, quando nós não formos conscientes disso, que é uma experiência do caminho, a gente tem que ter, então, essa fé firme em nossa vontade e energia espirituais, em nosso poder de avançar em direção à unidade, liberdade e perfeição, mesmo que haja erros e tropeços, como ele fala. Por outro lado, mesmo essa fé na nossa vontade deve ser purificada do toque do egoísmo rajásico e orgulho espiritual. Aquele eu posso, eu sou e eu quero, do ego. Isso deve ser deixado de lado, deve ser purificado do egoísmo rajásico e orgulho espiritual. E, finalmente, terminar os pontos, né? Por detrás dessa Shakti está o Ishvara. E a fé nele é a coisa mais central na tirada do yoga integral. E aqui lembrando que a visão de Sri Aurobindo é uma visão monista, né? Ishvara e Shakti são dois aspectos de uma única e mesma coisa. Enquanto a gente olha como poder de ação, é Ishvara. Enquanto a gente olha como ação acontecendo no mundo, energia em movimento, é Shakti. Mas essas duas coisas são uma coisa só. Quer dizer, Shakti e Ishvara formam uma unidade que, dependendo da perspectiva que você olha, chama-se de Shakti ou chama-se de Ishvara. Isso, então, essa última parte vai ser tratada no final desse capítulo. Então, agora a gente começa a segunda parte do capítulo propriamente dito, né? Então, ele diz, uma shraddha constante, uma fé, uma aquiescência constantes no coração e da vida são indispensáveis. Não é só a fé na mente, é uma fé nas emoções e uma fé no ser vital também. Mas, enquanto estivermos na natureza inferior, a aquiescência do coração é tingida pelas emoções mentais e os movimentos da vida, emoções mentais e vitais. Deixam um rastro de desejos perturbadores e tensões, e as emoções mentais e o desejo tendem a agitar, alterar de maneira mais ou menos grosseira ou sutil a verdade e a deformam, e sempre trazem alguma limitação ou imperfeição na realização que o coração e a vida podem ter da verdade. Quer dizer, essa fé, ela pode ser distorcida num ser vital, um ser emocional, que não foi purificado, que é o primeiro passo proposto do yoga integral, essa purificação desses elementos inferiores no sentido de mais primitivos. Não tem uma noção aqui de escala, né? Quer dizer, no nosso ser emocional e no nosso ser vital, essa fé ela pode ser distorcida. Ela pode ser deformada. Daí a necessidade constante de uma reavaliação para ver se realmente não está acontecendo essa deformação, essa visão incorreta, esses modelos incorretos de perfeição. O coração também, quando está perturbado em seus apegos e em suas certezas, aturdido pelos retrocessos e malogros, convencido de erro, ou envolvido em lutas que servem de chamado para ir mais além de suas posições asseguradas, tem seus atrasos, sua fatiga, suas tristezas, revoltas, relutâncias,
que entravam o progresso. Quer dizer, no caminho, quando as coisas começam a não dar muito certo, quando acontecem os malogros, né, os fracassos, os retrocessos, quando você parece que sente que não está avançando, parece que sente que está retrocedendo, quando há desafios que, na verdade, são desafios para que se vá além, o coração se cansa, o ser emocional pode cansar. E esse progresso ele pode ser bloqueado. E muita gente desiste do caminho nesse ponto. Quer dizer, parece que nada está acontecendo, parece que não se está avançando, muito pelo contrário, que se está retrocedendo, e a pessoa desiste. A fé, ela é como que anulada pelas experiências negativas. O sadhaka, deve aprender a ter uma fé mais ampla e mais segura e, em lugar de responder com reações mentais, ter uma aceitação espiritual calma ou vibrante à maneira e à medida da Shakti. Lembrando aquela fé essencial do yoga integral, tudo o que acontece no caminho são necessidades para a sua evolução. Quer dizer, essa fé fundamental, mesmo os atrasos, os erros, essa sensação de não progresso, muito às vezes de retrocesso, às vezes por essa fé fundamental do yoga integral, são necessidades no caminho. Por algum motivo que a gente não pode compreender, isso é uma necessidade para a sua evolução. E aí, o que ele propõe, ter uma aceitação espiritual calma e vibrante, ou calma ou vibrante, à maneira e medida da Shakti, e não responder às reações mentais a essas experiências emocionais de negativas, vamos dizer assim. Uma aceitação que, na verdade, em sua natureza, é uma aquiescência de uma Ananda cada vez mais profunda a todos os movimentos necessários, sejam eles quais forem. A mente vital deve dar sua permissão aos motivos, aos impulsos, às atividades sucessivas da vida que lhe são impostos pelo poder guia como ajudas ou campos de desenvolvimento da natureza. E tudo o que aparece para você no seu caminho deve ser tomado como um campo de desenvolvimento da sua natureza. Essa mente vital, essa parte vital que busca o prazer, que busca a satisfação e que recua de experiências negativas, né? Essa mente vital deve dar permissão a tudo que é imposto pelo poder guia, por aquele poder que está te conduzindo no caminho, como ajudas ou campos de desenvolvimento da sua natureza, ou da natureza. Deve dar a permissão aos motivos, impulsos e atividades sucessivas da vida. Deve dar também sua permissão aos movimentos sucessivos do yoga interior, sem ter nenhum apego, nem pedir para parar em nenhum lugar ou lugar algum, mas deve estar sempre preparada para abandonar velhas urgências e aceitar com a mesma aquiescência completa as atividades e os movimentos novos mais elevados. Quer dizer, no yoga interior, nas nossas experiências interiores, a gente não deveria parar em lugar algum, mesmo que você, em algum momento, esteja num lugar confortável, num estágio harmônico, num estágio assim que tudo parece que está bem, que está caminhando, mesmo aí você não deve parar. Deve sempre buscar novos movimentos mais elevados. Ele fala em algum outro lugar que no yoga integral não deve ter lugar de repouso. É um movimento
gradativo, sucessivo para frente. E mesmo essas experiências, esses momentos agradáveis, esses momentos harmônicos, eles têm que ser deixados para trás em busca de algo mais elevado, claro, né? Deve aprender a substituir o desejo por uma Ananda vasta e brilhante em todas as experiências e em todas as ações. Lembro aqui que em algum outro lugar da síntese, talvez da vida divina, ele fala que é fundamental você distinguir entre desejo e vontade de deleite. Se você não consegue distinguir entre o desejo vital e uma vontade de deleite, a solução clássica é suprimir o desejo, é reprimir o desejo. Aqui ele fala em substituir o desejo na vida por uma Ananda vasta e brilhante em todas as experiências, em todas as ações, sejam elas quais forem. Todas as ações, todas as experiências são necessárias no caminho para que você avance, mesmo experiências não tão boas aparentemente, mas aí deve ter em vista essa Ananda vasta e brilhante que está por detrás de todas as experiências, sejam elas quais forem. A fé do coração e da mente vital, como a da inteligência, devem ser capazes de retificar-se, ampliar-se e transformar-se de maneira constante. Quer dizer, Shirada é uma certeza da alma. Mas essa certeza da alma, ela vai se emergir, manifestar nos planos aqui mais exteriores, vamos dizer assim, na buddhi, na inteligência, na discriminação, nas emoções do coração, emoções, sentimentos, e na própria vitalidade. Com as distorções que esses instrumentos, quando não purificados, ou na medida que estão purificados, né, porque purificados mesmo, talvez poucos de nós, mas na medida da purificação deles, eles trazem uma distorção para essa fé. E essa fé deve ser capaz de retificar-se, ampliar-se e transformar-se. Quer dizer, nunca depositar uma fé absoluta e final em nada. Sempre estar pronto para mudar a forma de você enxergar as coisas. A fé no que é uma perfeição. Em essência, essa fé é a Shraddha secreta da alma. Quer dizer, quando o mais interior, o mais íntimo foi realmente tocado, isso é Shraddha. E essa Shraddha é perfeita. Ela só é distorcida quando ela se manifesta nesses instrumentos exteriores, né? No ser instrumental, como ele fala. A inteligência, as emoções, a vitalidade e o próprio corpo. Ela emerge cada vez mais à superfície e se fortalece, se sustenta e engrandece com firmeza e certeza crescentes da experiência espiritual. À medida que a gente segue no caminho, experiências interiores, né, espirituais, podem confirmar isso, pode fortalecer isso e pode ajudar a retificar, a corrigir alguns enganos, alguns rumos não muito bem claros, vamos dizer assim. Aqui também, em nós, a fé deve ser sem apego. Uma fé que está a serviço da verdade e pronta a mudar, a ampliar sua compreensão das experiências espirituais, corrigir as ideias errôneas ou semi-verdadeiras sobre elas e a receber interpretações mais luminosas, a substituir as intuições insuficientes por intuições mais completas e a refundir, em combinações mais satisfatórias, experiências que, no momento,
pareceram definitivas e satisfatórias e combiná-las com experiências novas, com maiores amplidões e transcendências. Eu adianto um pouco próximos parágrafos, aqui ele começa a falar das experiências interiores, experiências ocultas, que no caminho do yoga dizem que surgem experiências de outros planos, intuições de outros planos, percepções de outros planos, que ninguém deve buscar por isso. Mas quando isso aparece para você, isso deve ser usado, sim, no seu desenvolvimento. Então, adiantando um pouco o próximo parágrafo, essa fé que está a serviço da verdade deve estar pronta a mudar e ampliar sua compreensão dessas experiências espirituais que podem surgir ou devem surgir no caminho e corrigir ideias errôneas ou semi-verdadeiras sobre elas. Quer dizer, eu acredito que aqui a maioria de nós não tem essas experiências ocultas, né? Eu, pelo menos, não tenho. Mas a gente tem uma ideia do que possa ser. A gente já leu muita coisa, ou alguma coisa sobre isso, só que a gente faz uma ideia mental sobre como é isso. E como isso, quando isso começa a acontecer, eventualmente, essa fé, essa compreensão deve estar pronta a corrigir essas ideias preconcebidas, errôneas ou semi-verdadeiras sobre elas. Receber interpretações mais luminosas, substituir intuições insuficientes por intuições mais completas e refundir em combinações mais satisfatórias experiências que, no momento, pareceram definitivas e satisfatórias, e combiná-las com experiências novas, com maiores amplidões e transcendências. É muito assim abstrato para quem nunca teve experiências de outros planos. No domínio psíquico, sobretudo, e nos outros domínios intermediários, há muitas possibilidades de desvio e muitas vezes de erros cativantes. Quer dizer, que psíquico no sentido de experiências ocultas, esses planos interiores que existem entre nossa mente aqui desperta e o psíquico no fundo. Quer dizer, dizem que existem mundos, né, planos de consciência que trazem experiências que ele chama aqui de domínios intermediários, onde há muitas possibilidades de desvio e de erros cativantes. Aqui, certa quantidade de ceticismo positivo tem sua utilidade. Em todo caso, uma grande precaução, uma retidão intelectual escrupulosa, mas não o ceticismo da mente comum, que equivale a uma negação paralisante. Nesse campo de experiências ocultas, você negar tudo como alucinação é uma negação paralisante. Você aceitar tudo como sendo a verdade final das coisas, a realidade final, também é uma possibilidade de desvio e uma possibilidade de erro. Tudo são degraus no caminho, etapas do caminho. Então, ele propõe, para quando, eventualmente, essas experiências começarem a acontecer, esse ceticismo positivo, esse pé atrás, vamos dizer assim, uma grande precaução e uma retidão intelectual escrupulosa. No yoga integral, as experiências psíquicas, em especial aquelas associadas com o que muitas vezes é chamado ocultismo e sugerem o milagroso, devem ser completamente subordinadas à verdade espiritual e estar ao serviço dela para serem interpretadas, iluminadas e sancionadas. Quer dizer, quando eventualmente isso acontecer, muito cuidado com essas experiências, que parecem milagrosas. O ceticismo positivo é o escudo, é a defesa, para que você não se perca nisso e ache que já chegou no final do caminho. Essas experiências devem ser completamente subordinadas à verdade espiritual
estar ao serviço dela para serem interpretadas, iluminadas e sancionadas. Agora, para quem nunca teve esse tipo de experiência, é um pouco difícil imaginar precisamente do que é que ele está falando, né? Eu acho que eu precisaria ter uma experiência dessas aí. Mesmo no domínio puramente espiritual, quer dizer, essas primeiras são nos planos intermediários, no plano vital, no mundo vital, existem muitas, dizem, né, muitos seres, muitas experiências enganosas. Mas mesmo no domínio puramente espiritual, não no vital mais baixo ou intermediário, há experiências parciais e, embora atraentes, só adquirem validez e significado completos ou sua aplicação correta quando chegamos a uma experiência mais total. É o cuidado, ele está falando, acredito, bem à frente para nós, a maioria de nós, mas quando essas experiências começam a acontecer, ter clareza que é só o começo e que há muita possibilidade de erro e confusão, mesmo no domínio de experiências puramente espirituais. Elas só adquirem essa validez e significado completos ou sua aplicação correta quando chegamos a uma experiência mais total. E há outras experiências que em si mesmas são de todo válidas, completas e absolutas, mas que, se nos limitarmos a elas, isso impedirá outros aspectos da verdade espiritual de manifestar-se e mutilará a integralidade do yoga. Eu posso imaginar a experiência do samadhi, que é uma experiência absoluta, mas se você acha que chegou, atingiu esse estado de consciência chamado samadhi, se você se fixa nele para aí, você está se impedindo de ir além. Quer dizer, diz que Sri Aurobindo que o primeiro passo no yoga dele foi chegar a esse samadhi, né? A esse estado de consciência plena, mas que ele vislumbrou muita coisa além disso. Ou que dizem que o que é o estágio final de muitas propostas de yoga é o primeiro passo do yoga de Sri Aurobindo. É esse estado dessa experiência plena de samadhi. Então, ele alerta que há outras experiências que, em si mesmas, são de todo válidas, completas e absolutas, mas que, se nos limitarmos a elas, isso impedirá outros aspectos da verdade espiritual de manifestar-se e mutilará a integralidade do yoga. Assim, a profunda quietude absorvente da paz impessoal que vem pela imobilização da mente é uma experiência completa e absoluta em si. Mas se permanecermos apenas nisso, ela excluirá seu companheiro, o absoluto, não menor, não menos necessário e verdadeiro, da beatitude da ação divina. Ele traz aqui o exemplo do silenciar da mente. Quer dizer, algumas propostas dizem que o objetivo do yoga é você ter a mente silenciosa e, a partir dessa mente silenciosa, você vê o todo. Mas se você permanecer só nisso, você fica fora da ação. Você vive em samadhi, fechado em você mesmo. Isso exclui a ação divina no mundo. Ele traz isso como um exemplo aqui. Os capítulos finais da parte 4 da síntese, ele vai tratar com mais detalhes dessa questão das experiências, né? Quando ele fala os sentidos supramentais, como é que seria você viver nesse estágio supramental, falando dessas experiências aqui. Se ele vai detalhar, assim, realismo fantástico para gente que não tem essa experiência, mas se ele fala que é válido trazer um pouco de como seria
essas experiências de outros planos que podem acontecer ou devem acontecer em alguma etapa do caminho. Aqui também, nossa fé deve ser uma aquiescência que recebe todas as experiências espirituais, mas com uma abertura e prontidão amplas, a querer sempre mais luz e verdade. Uma ausência de todo apego limitador, sem jamais agarrar-se a formas que possam interferir com o movimento de avanço da Shakti em direção à integralidade do ser, da consciência, do conhecimento, poder e ação espirituais, e em direção à Ananda única e múltipla. Como ele sempre insiste, não existe ponto de repouso no yoga integral. É uma escada sem fim. É uma elevação sem fim. Mesmo, ele fala mesmo que além do que ele vislumbrou da supramente, podem existir outros planos ainda até que se alcance esse estado de Sat Chit Ananda. Mas que isso nem vale a pena comentar, porque é uma coisa bem distante para nós. Então, ele fala até o estágio da supramente, mas sempre com essa visão progressiva. Você nunca chegou. Você está no caminho. Você nunca deve parar em algum estágio maravilhoso de equilíbrio, de harmonia, porque não é o estágio final ainda. Existem outros estágios à frente. A fé que nos é pedida, em seu princípio geral e em sua aplicação constante e detalhada, equivale a uma vasta aquiescência sempre maior, mais pura, completa e forte do ser inteiro e de todas as suas partes, a presença e a guiança de Deus e da Shakti. De novo, ele usa a palavra Deus e não a palavra Ishvara. A fé essencial do yoga integral é essa aceitação, aquiescência da a presença e guiança de Ishvara e Shakti. Enquanto nós não conseguimos sentir, perceber concretamente essa presença da Shakti em nós, em torno de nós, isso tem que ser uma fé. Uma fé tirada, né? Uma certeza da alma que existe essa Shakti e esse Ishvara, esse Deus, que está conduzindo tudo no caminho. A fé na Shakti, enquanto não percebemos sua presença e não formos preenchidas por ela, deve necessariamente ser precedida, ao menos acompanhada, de uma fé forte e viril em nossa própria vontade e energia espirituais, em nosso poder de avançar de maneira bem-sucedida em direção à unidade, liberdade e perfeição. Esse trechinho está lá no resumo inicial dessa segunda parte. Quer dizer, fé nessa Shakti, na presença dessa energia consciente que está conduzindo tudo no mundo, enquanto a gente não pode perceber concretamente isso em nós. Eu diria assim, sensorialmente até. Então, deve ser acompanhada de uma fé em nossa própria vontade e energia espiritual, em nosso próprio poder de avançar de maneira bem-sucedida em direção à unidade, liberdade e perfeição, apesar de todos os reveses, apesar de tudo aquilo que não deu certo, de tudo aquilo que parece que não acontece, isso faz parte do caminho. Se a alma interior foi tocada por essa tirada, isso não esmaece.
Se foi o seu intelecto, suas emoções, o seu ser vital, esses contratempos, vamos dizer assim, dissolvem essa fé e você larga o caminho. A fé do ser humano em si mesmo, em suas ideias, em seus poderes, lhe é dada a fim de que ele possa trabalhar e criar, elevar-se a coisas maiores e, no final, trazer sua força como uma digna oferenda ao altar do Espírito. Quer dizer, essa fé em você mesmo, essa fé nas suas ideias e nos seus poderes de avançar nesse caminho. É para que você possa trabalhar e criar e elevar-se a estágios maiores. E trazer isso como oferenda ao altar do espírito, lembrando-se sempre que tem o risco disso ser apropriado pelo ego. Essa fé em você mesmo pode ser apropriada pelo ego. Tomar cuidado com isso. Esse espírito, diz a Escritura, não será conquistado pelos fracos. Cada falta de confiança em si paralisante deve ser desencorajada. Toda dúvida em nosso poder de cumprir, pois isso é uma falsa aquiescência à impotência, uma imaginação de fraqueza e uma negação da onipotência do Espírito. Quer dizer, a dúvida, essa falta de confiança, deve ser deixada de lado, porque é uma imaginação de fraqueza e uma negação da onipotência do Espírito, seja lá o que for que você esteja passando. Uma incapacidade no presente, por mais pesada que pareça a sua pressão, é apenas uma prova para a fé e uma dificuldade temporária. Como dizem, né, tudo passa. Quer dizer, essa incapacidade de avanço no presente, por mais pesada que pareça, é uma dificuldade temporária. Ceder a uma sensação de incapacidade não tem sentido para o sadhaka do yoga integral, pois seu objetivo é desenvolver uma perfeição que já está aí, latente no ser. Porque o ser humano carrega em si mesmo seu próprio espírito, a semente da vida divina. Quando a gente diz que a gente já é perfeito, a gente já é perfeito em potencial, não em atualidade, não em realidade. Mas essa perfeição já está aí latente em cada um dos seres humanos como uma semente, que deve ser desenvolvida, deve ser cuidada, trabalhada, regada, mas já está aí. Essa semente é uma certeza. A possibilidade de sucesso está contida e implícita no esforço, e a vitória é assegurada. Por quê? Por trás se encontram o chamado e a guiança de um poder onipotente. Dizem, né, que aquele que escolheu o divino, na verdade, foi escolhido pelo divino. Tem um poder trabalhando para que isso aconteça. É o yoga da natureza. Toda a natureza, toda a humanidade está no caminho, nesse caminho. O yoga é só um assumir e um acelerar desse processo. É só uma tomada de consciência, uma colaboração consciente no processo. Mas todo ser humano, esteja no caminho do yoga ou não, ele tem essa semente da vida divina nele. Subdesenvolvida, não desenvolvida, fechada, enfim, mas tem. Então, a certeza da vitória é assegurada, porque tem um poder onipotente por detrás, pressionando para que isso aconteça. Ao mesmo tempo,
essa fé em si mesmo deve ser purificada de todo traço de egoísmo rajásico e de todo orgulho espiritual. É um alerta, porque essa fé em você mesmo, essa certeza da sua capacidade, pode ser apropriada pelo ego. Pode ser trazer um problema mais sutil, que é o orgulho espiritual. Que eu posso, eu sou. Então, cuidado com isso. Sadaka deve recordar-se, tanto quanto possível, que sua força não é sua, no sentido egoístico, mas aquela da Shakti divina universal. E tudo que é egoístico no uso que ele faz da Shakti se torna causa de limitação e, no fim, um obstáculo. E se é essa Shakti, essa força, essa energia consciente que move tudo, ela move você, move eu, move todo mundo também. Tem pessoas que têm uma concentração maior, uma manifestação maior dessa Shakti, mas tudo é manifestação dessa Shakti. E se o ego se apropria disso, isso se torna um obstáculo. Quer dizer, eu sou forte. É a Shakti que é forte em mim, não é eu que sou forte. Eu tenho energia, eu tenho essa disposição. Não sou eu, é a Shakti que se manifesta através de mim. O poder da Shakti divina universal, que sustenta a nossa aspiração, é ilimitado. E quando é chamado da maneira justa, não pode deixar de derramar-se em nós, de remover toda incapacidade e todo e qualquer obstáculo, agora e mais tarde. Ele já tocou nesse ponto alguns capítulos atrás, né? Você aspirar por essa Shakti divina, de ser preenchido por essa energia divina, que ele diz que nos yogas tradicionais é feito pelo pranayama, pela respiração, mas que no final das contas é uma vontade que está executando esse pranayama e, na verdade, é a vontade, junto com a respiração, que preenche o organismo dessa Shakti. E que no yoga integral é possível você conseguir isso só pelo poder da vontade e da aspiração. Então, aqui ele reforça o poder da Shakti divina que sustenta a nossa aspiração e tudo mais é ilimitado. E quando é chamado da maneira justa, não pode deixar de derramar-se em nós e de remover toda incapacidade e todo e qualquer obstáculo, seja agora, seja mais para frente. Pois o momento e a duração de nossa luta dependem, no início, como instrumento e em parte, da força da nossa fé e de nosso empenho. Mas ainda assim, no final, eles estão nas mãos da determinação sábia do espírito secreto, que só ele é o mestre do yoga, o Ishvara. Quer dizer, nosso estágio, os estágios iniciais, nós dependemos do nosso empenho, no nosso trabalho com a gente mesmo, da nossa força e da nossa fé. Mas, no final das contas, é sempre o Ishvara que está por detrás de tudo isso, conduzindo tudo isso. Essa percepção, ela aparece no final. Mas, no início, agora, é como se nós nos empenhássemos, nós nos esforçássemos. Mas tudo isso é a manifestação deste Ishvara, dessa Shakti. E lembrando que Ishvara e Shakti é uma coisa só, depende da perspectiva que você está olhando. A fé na Shakti divina deve ser sempre o sustento de nossa força, e quando ela se manifestar, essa força deverá ser ou tornar-se irrestrita e completa. No outro capítulo, ele fala que essa Shakti, quando é aspirada, quando é chamada da maneira correta, ela preenche o tanto quanto o organismo consegue suportar. Então, aqui, ela
deve ser ou se tornar irrestrita e completa. Essa fé de que essa Shakti divina é o sustento de toda a nossa força. Enquanto a gente não consegue perceber isso concretamente, né? Essa presença concreta em nós. Isso tem que ser uma fé. Nada é impossível para ela, que é o poder consciente, a divindade universal que cria todas as coisas por toda a eternidade, armada com a onipotência do Espírito. Aqui o Deus Criador é ela, é Shakti, é feminino, mas que tem a onipotência do Espírito por trás, impulsionando essa força consciente. Isso é, de novo, Ishvara e Shakti são uma unidade. No aspecto de força criativa, que cria todas as coisas, é Shakti. Mas tem essa onipotência do Espírito, essa vontade, essa direção do Ishvara. Todo conhecimento, toda força, todo triunfo e toda vitória, todas as habilidades e trabalhos estão nas mãos dela. E suas mãos estão cheias dos tesouros do Espírito e de todas as perfeições e de todas as siddhis. E a Shakti divina tem a perfeição nela e pode fazer isso se manifestar em nós. Ela é Maheshwara, Maheshwari, deusa do conhecimento supremo, e nos traz sua visão de todos os tipos e de todas as imensidades da verdade, a retidão de sua vontade espiritual, a calma e a paixão de sua amplidão supramental, a felicidade de sua iluminação. Retomando, Ishvara e Shakti são uma coisa só. Quando é o aspecto da força do divino em ação, ela é chamada de Shakti, essa força. E essa Shakti, ela tem aspectos, ela tem a infinitude da manifestação. Então, quando é olhada como conhecimento, ela é chamada de Maheshwari. Maheshwari. Então, são só nomes para aspectos de uma mesma coisa. Então, Maheshwari é a deusa do conhecimento supremo que traz para nós aqui no nosso plano humano essa visão de todos os tipos e de todas as imensidades da verdade, a retidão de sua vontade espiritual, a calma, a paixão de sua amplidão supramental, a felicidade de sua iluminação. Esse é um aspecto da Shakti. Ela é Mahakali, deusa da força suprema. Com ela estão todas as potências e forças espirituais. A austeridade das mais severas tapas, a rapidez na batalha, a vitória e o sorriso, a atarrásia que zomba da derrota, da morte e dos poderes da ignorância. É a mesma Shakti, quando olhada na perspectiva da força suprema. Quer dizer, tudo isso, todos esses aspectos, todas essas qualidades, características, estão na mesma Shakti, na Mahashakti, que é una com Ishvara. Ela é Mahalakshmi, a deusa do amor e do deleite supremos. Seus dons são a graça do Espírito, o encanto e a beleza da Ananda, a proteção e todas as bênçãos divinas e humanas. Ele está detalhando aqui a visão das 4 Shaktis, né? Em alguns lugares falam 6, em alguns lugares mais 3, mas enfim, são só qualidades da mesma Shakti. Isso que eu acho que tem que ser deixado bem claro. Não são 4 deusas diferentes, são 4 aspectos
da mesma energia do divino, que é chamada de Shakti. Ela é Mahasarasvati, a deusa da habilidade divina e dos trabalhos do espírito. Seu yoga é a habilidade nos trabalhos e as utilidades do conhecimento divino, a aplicação do espírito à vida e a felicidade de suas harmonias. Que ele faz um resumo, então, das quatro grandes aspectos da Mahashakti e as qualidades específicas. E que toda essa força da Shakti traz todas essas qualidades para dentro do ser humano, quando isso é recebido e é assimilado. Quer dizer, todas essas qualidades começam a se manifestar e levar o ser a essa perfeição em todas essas qualidades. Em todos os seus poderes e formas, ela leva consigo o sentido supremo das mestrias da Ishvari eterna, a capacidade rápida e divina para todos os tipos de ação que o instrumento possa ser chamado a executar. A unidade, a simpatia que compartilha, a identidade livre com todas as energias em todos os seres e, por conseguinte, uma harmonia espontânea e frutuosa com a vontade divina no universo. Quer dizer, todos esses poderes da Shakti separados, vamos dizer assim, em quatro grandes Shaktis, ela traz consigo, e aqui ele usa o sentido supremo das mestrias da Ishvari. Ele não usa o termo Shakti, ele usa Ishvari, eterna. Ishvari seria o feminino de Ishvara. Mas aqui, eu não sei por que ele usou Ishvari e não Shakti. Eu imagino que seja para como que equivaler as duas coisas. Ishvari e Ishvara, como sendo dois aspectos, masculino e feminino, da mesma divindade. Quer dizer, Ishvari não como subordinado a Ishvara, mas como uma unidade com Ishvara. É interessante, fica em aberto, por que ele não usou o termo Shakti aqui? Ele usou o termo Ishvari, que é um termo de algumas linhas muito antigas de yoga que adoravam o aspecto feminino da divindade. Só o aspecto feminino, né? A Shakti, o Shaktismo, que na visão de Sri Aurobindo, pelo menos como entendo, é parcial também. Porque o divino não é só Shakti. O divino é Ishvara e Shakti, ou Ishvara e Ishvari. As duas coisas juntas. Não é só Ishvara, Deus Pai, e não é só Ishvari, Deus Mãe. É as duas coisas unidas. Então, ele reforça que em todos os seus poderes e formas, ela, Shakti, leva consigo o sentido supremo das mestrias da Ishvari eterna, a capacidade rápida e divina para todos os tipos de ação. Isso trazendo para nós aqui um estágio de perfeição e de plenitude da manifestação dessa Shakti em nós, ou dessa Ishvari, que o instrumento possa ser chamado de executar. O instrumento somos nós, mente, emoções, vital e corpo. A unidade, a simpatia que compartilha, a identidade livre com todas as energias em todos os seres. Não somos nós que temos a Shakti, que temos essa influência. Todos os seres, uns mais, outros menos, mas todos manifestam essa Shakti. E, por conseguinte, uma harmonia espontânea e frutuosa com a vontade divina no universo. É uma harmonia com tudo o que acontece no universo, porque
é fruto da vontade divina, é fruto da ação da Shakti divina no mundo, que move tudo. A percepção íntima de sua presença e de seus poderes, a feliz aquiescência de todo o nosso ser aos seus trabalhos em nós e em torno de nós, é a última perfeição da fé na Shakti. Quer dizer, essa perfeição da fé na Shakti, quando a gente puder sentir essa presença mesmo, não for só uma imaginação, uma fé, uma certeza, mas no momento que isso puder ser sentido como que sensorialmente mesmo, percepção íntima de sua presença e de seus poderes, a quiescência de todo o nosso ser aos seus trabalhos, em nós, em torno de nós. E a percepção de que tudo o que acontece em nós e em volta de nós, no mundo, é a ação dessa Shakti divina única. Claro que nas condições do mundo, né? Nas condições de pureza de cada um, de pureza na manifestação, digamos assim, na não distorção dessa energia que pode criar até o asura, rakshasa, pichasa, os demônios, né? São distorções dessa energia. Mas ainda assim, na base tem a energia da Shakti divina. E por trás dela encontra-se o Ishvara. A fé nele é a coisa mais central da Shraddha do yoga integral. Ishvara é como que a consciência que está movendo essa energia. Imagina assim como uma força magnética que empurra as limalhas de ferro. Então, a força magnética abstrata, uma força de consciência que emana essa Shakti, que é a energia que cria as coisas. É tudo uma unidade. Mas quando é olhado do ponto de vista dessa consciência, que é uma consciência-força, o verbo, né? Verbo é uma vibração de ação. É o Ishvara, então é chamado de Ishvara. Essa fé devemos ter e desenvolvê-la à perfeição. Todas as coisas são obra de um conhecimento e de uma sabedoria suprema, os supremos, sob as condições do universo. As condições do universo são as condições de evolução, de manifestação gradativa dessa sabedoria, dessa força. Em muitas situações, uma manifestação distorcida que parece até o oposto do que ela deveria ser. Essas são as condições da evolução, as condições em que a existência foi criada e está se desenvolvendo e se manifestando, mas por detrás tem um conhecimento e uma sabedoria supremos. Que nada que é feito em nós ou em torno de nós é em vão, ou sem seu lugar apropriado e significado justo. Que todas as coisas são possíveis quando o Ishvara, nosso Self e Espírito Supremo, assume a ação. Para nossa mente comum, às vezes é difícil ver isso, né? É difícil, como tem a questão do sofrimento, do mal, que é tratado na vida divina, mas para a mente comum, é difícil você ver que tudo tem um significado justo. Todos os crimes, todas as maldades que acontecem no mundo, como é que isso tem o seu lugar apropriado e significado justo? Nossa mente, pelo menos a mente comum, não consegue ver isso. Mas aqui ele afirma, nada é feito em nós ou em torno de nós é em vão, ou sem seu lugar apropriado e significado justo. Todas as coisas são possíveis quando o Ishvara, nosso Self, Espírito Supremo, assume a ação. Quer dizer,
inundações, essas mortes que têm acontecido por inundação, rompimento de barragem, etc., tudo tem seu lugar apropriado e significado justo, mesmo que a gente não consiga enxergar isso com a nossa mente comum. E que tudo que foi feito antes e tudo que ele fará no futuro foi e será parte de sua guiança infalível e presciente e destinada à consumação de nosso yoga, de nossa perfeição e do trabalho de nossa vida. Aqui parece que ele está focando mais na pessoa mesmo, né? Tudo o que aconteceu com você na sua vida, tudo o que ainda vai acontecer com você na sua vida, foi e será parte de uma guiança infalível e presciente, destinada à consumação de nosso yoga, de nossa perfeição e do trabalho de nossa vida, mesmo que a nossa mente comum não consiga perceber um sentido nisso. Essa é uma fé. Essa fé será cada vez mais justificada à medida que o conhecimento superior se abre. Começaremos a ver os significados pequenos e grandes que haviam escapado à nossa mentalidade limitada. Eu acredito que muitos de nós já têm uma idade assim que possa olhar para trás e identificar em coisas que pareceram ruins na época, mas que depois de um grande tempo a gente percebe que conduziu a um resultado melhor. Eu, pelo menos, tenho algumas experiências dessas. Coisas que pareciam assim ruins, horríveis, mas que depois de muito tempo parecem que ajudaram a conduzir para uma situação melhor. E que na época a gente não conseguia enxergar isso. Então, quer dizer, à medida que o conhecimento superior se abre, ou a experiência, talvez nem aqui, no meu caso, nem um conhecimento superior, mas a vivência, tempo maior de vivência, começaremos a ver os significados pequenos e grandes que haviam escapado à nossa mentalidade limitada. A fé mudar-se-á em conhecimento. Quer dizer, mesmo a fé é uma coisa provisória. Enquanto você não tem a experiência da Shakti, você precisa de uma fé da alma, manifestada na sua mente, no seu intelecto, no seu emocional e no seu vital, mas fundamentalmente é uma coisa muito interior, uma certeza muito íntima. No final do caminho, essa fé deixa de ser uma fé e é simplesmente uma constatação, um conhecimento, uma certeza que não precisa mais da fé. Então, veremos, sem dúvida nenhuma, ou sem nenhuma dúvida possível, que tudo o que acontece faz parte da obra da vontade única. E que essa vontade também foi uma sabedoria, porque desenvolve sempre as operações verdadeiras do self e da natureza na vida. Bom, aqui termina o capítulo. É um capítulo assim que, se você mergulha nele, ele te traz uma força muito grande para a vida comum. Quer dizer, se você se abre, né, ao que Sri Aurobindo fala. Eu tenho uma crença para mim, uma certeza, ele viveu isso. É um diferencial, não é alguém que estudou os Vedas, não é alguém que estudou o Upanishad, Gita, etc., e traduziu para nós. Para mim, ele é alguém que vivenciou tudo isso aí. Ele passou por isso. Ele fala a partir de um conhecimento próprio, não a partir de um conhecimento emprestado. Essa, para mim, é a grande força dos textos de Sri Aurobindo e da mãe, que também viveu isso, né? Não é um conhecimento intelectual, eles não são estudiosos da filosofia indiana. São alguém que estudaram, com certeza, Sri Aurobindo leu, estudou, aprofundou, traduziu, mas ele viveu isso aí.
Então, ele fala a partir de uma experiência. E isso é crucial. Para mim, pelo menos, traz uma certeza de que tudo isso que ele fala é real e é possível. Não é uma possibilidade. É uma coisa real. Não é possibilidade, não é uma fantasia. Bom, para terminar, tem uma música para que o objetivo é que todas essas palavras se assentem um pouco no nosso subconsciente, né? E façam aí o seu trabalho. Como diz a mãe, mesmo que a gente não consiga entender intelectualmente tudo o que Sri Aurobindo nos traz, isso tem a sua ação no nosso subconsciente. Então, uma música do Sunil de 4 minutos, mais ou menos. O estado superior da aquiescência, a Shirada do ser, será perfeito quando sentirmos a presença do Ishvara, quando sentirmos toda a nossa existência, consciência, pensamento, vontade e ação em suas mãos e consentiremos todas as coisas em cada parte de nosso ser e de nossa natureza à vontade direta e imanente do Espírito que nos habita. Quer dizer, o final do caminho é quando a gente sentir realmente essa presença e tudo em nós, nas mãos dessa presença, desse Ishvara. Quando a gente se sentir como um instrumento mesmo. Essa perfeição superior da Shirada será também a oportunidade e o alicerce perfeito da energia divina. Quando a Shirada for completa, ela será a base do desenvolvimento, da manifestação e das obras da luminosa Shakti supramental. Agora sim.
Bom, os microfones estão abertos. Bom, semana que vem, então, a gente retoma com Savitri, né? Beleza, Savitri. Vamos para um 2023 muito bom. Fazer um marketing aqui. Os últimos capítulos da síntese agora, nós estamos já no capítulo 19, né? Vai até o 25. Sri Aurobindo, ele cresce de uma maneira assim, se é que eu posso dizer que Sri Aurobindo possa crescer, né? Mas o texto, sim, ele traz um Sri Aurobindo místico. É muito, muito forte. Não percam. Então, até domingo, dia 22.